Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aprendendo a respeito da pessoa e do ministério do Espírito Santo de Deus. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo João diz assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amado, se você nasceu de novo, se você creu no Evangelho pela pregação ou pela loucura da pregação, eu quero dizer, você se tornou a habitação do Espírito de Deus. E como habitação do Espírito de Deus, Ele quer se revelar a você, Ele quer revelar o nosso Deus a você, Ele quer revelar o poder da obra redentora de Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. Nós precisamos tão somente a desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Um dos privilégios, dos grandes privilégios de todo cristão é ter a presença do Espírito Santo habitando no seu interior. O mundo não pode ter isso, irmãos. Jesus disse: o mundo não pode receber o Espírito de Deus, mas o mundo pode receber Jesus Cristo como Senhor. E a partir do momento que ele faz Jesus Cristo como Senhor, ele se torna um cristão. E como cristão, ele se torna habitação do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ressuscitou e derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele deixou o céu e veio habitar nos crentes para fazer de nós a sua casa. Você é casa do Espírito de Deus. Eu sou casa do Espírito de Deus. Nós somos casa do Espírito de Deus. E nós precisamos entender o que isso significa. Precisamos nos abrir para essas verdades neotestamentárias e entender que o Espírito Santo, ele veio com um propósito: revelar Jesus em nós, dar testemunho da verdade, nos conduzir no caminho da santidade, no caminho da justiça, nos conduzir para a descoberta do propósito da nossa vocação. Cada um de nós fomos chamados com um propósito. Cada um de nós temos uma santa vocação. E eu e você precisamos mergulhar nas Escrituras, na íntima comunhão com o Espírito Santo, para fazer com que ele venha a ser esse companheiro na jornada da fé. A vida de fé, irmãos, é um chamado à aventura. Não uma aventura louca, mas uma aventura consciente da presença de Deus. Uma aventura consciente de que nós vivemos não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu ou antes ressuscitou. Nós vivemos para o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele foi enviado para nos guiar e para nos conduzir nessa jornada, nesta carreira maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele chegou no final da sua vida e ele disse assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu e você temos uma carreira proposta a correr. Eu e você precisamos do Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a cumprir essa carreira proposta por Deus, chamada de santa vocação ou de vocação celestial. Amém? Nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser guiados, nós precisamos ser conduzidos para executarmos a grande obra que Deus nos chamou para fazer. Neemias, no seu tempo, ele estava com uma vida tranquila, uma vida agradável no palácio. Mas quando um dos seus parentes, Hanani, chegou com as notícias da cidade santa de Jerusalém, que as portas estavam queimadas, os muros estavam derribados, amados, ele foi levantado por Deus. E aquele homem não comeu nem bebeu e começou a jejuar diante do Rei dos céus. E ele recebeu favor, ele recebeu graça. E ele foi enviado, aleluia, debaixo de uma direção de Deus para restaurar os muros da cidade. E quando ele estava fazendo a obra, os inimigos, Sambalate, e os inimigos, juntamente com Gozém, com outros, eles levantaram, né? E disseram: desce-nos, que nós queremos conversar contigo.
E Neemias, sabendo dos seus intuitos, sabendo das suas armadilhas, ele disse: por que eu pararia a obra de Deus e desceria para falar com vocês? Eu estou fazendo uma grande obra, da forma que eu não posso descer. Irmãos, e o Espírito Santo, ele quer nos ajudar a nós executarmos a grande obra que Deus confiou a nós. Não deixe que os empecilhos, não deixe que os percalços da vida, não deixe que as raposinhas lhe parem e faça com que você perca a alegria, perca a motivação, perca o comprometimento em estar ali firme, forte, no propósito de servir a Deus, sempre abundando em ações de graça, sempre abundando na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão, tem galardão. Quando Paulo, ele fala ali em 1 Coríntios capítulo 15, e na conclusão do capítulo 15, ele vai dizer assim: portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então o Espírito Santo, ele foi enviado para nos guiar. E como é que ele nos guia? Ele nos guia através do testemunho interior. Amém? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Existe uma herança que eu e você precisamos nos apropriar. Mas também o Espírito Santo nos guia através da voz do nosso Espírito. Nosso Espírito recriado tem uma voz. Essa voz, ela muitas vezes é contrária ao que a nossa mente fala, ao que os nossos pensamentos falam. Essa voz, ela sempre vai nos levar a considerar a vontade de Deus, a levar em consideração a palavra de Deus, a estar atento àquilo que a Bíblia nos prescreve para viver. Um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. Amém? Mas também o Espírito Santo, ele nos guia através da sua voz de autoridade. O Espírito Santo tem uma voz, ele fala. Amém? E nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Jesus censurou muitas pessoas, dizendo que eles tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam. Mas nós não podemos ser como essas pessoas. Nós precisamos ter ouvidos que ouvem a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ter olhos que veem o caminho que nós precisamos trilhar, que nós precisamos seguir. E nós precisamos ser como Josué, fortes e corajosos, meditando na palavra, para ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Fazendo assim, nós vamos fazer o nosso caminho prosperar, e em tudo o que nós colocarmos à mão, nós seremos bem-sucedidos. Amém? Mas o Espírito Santo também, ele pode nos guiar através de visões, através de profecias, ele pode nos dar sonhos, e nós precisamos estarmos alertas, nós precisamos estar atentos a essas direções do Espírito Santo. Amém? Então é importante nós entendermos essas formas e essas maneiras que o Espírito Santo nos guia, para que de fato nós possamos seguir as suas direções. Amém? O testemunho interior, irmãos, é fundamental. Aquela paz, aquela voz mansa, suave, que fala dentro do nosso coração, que nós devemos fazer algo, que nós devemos seguir por um caminho. E nós não podemos ser como a mula teimosa. Nós não podemos ser como aqueles animais que precisavam de cabrestos. Não, nós somos livres para obedecermos a Deus. Nós não somos livres para fazermos o que nós quisermos. Nós somos livres para não servirmos mais ao pecado, para não servirmos mais ao mundo, mas para servirmos a Deus de todo o nosso coração. E o Espírito Santo veio com essa missão de nos conduzir, de nos guiar, de nos levar a cumprir o propósito de Deus e a fazer a grande obra que Deus tem através das nossas vidas. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar esta palavra a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como a tua alma prospera. Que Deus te abençoe
e até o nosso próximo vídeo.